sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, vamos lá? Na tela, nós temos, só um minutinho aqui, nós temos aí segunda etapa, ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 1, unidade 2, referente aí à turma de vocês, ok? Hoje nós vamos tratar na nossa aula sobre um gênero que é muito interessante, né? Que é a respeito do romance. E claro, nós sabemos aqui muitos de romances, né, que viraram filmes aí. Eu até trouxe alguns para vocês verem na nossa aula. Vamos lá? Gênero romance, pessoal, é uma obra literária que apresenta o quê? Uma narrativa em prosa. Só que o meu aluno, ele tem dificuldade de entender o que é prosa. Olha aqui. Quando eu falo prosa, tá? São aqueles textos escritos de forma linear. Olha só a diferença. Um poema, por exemplo, vocês não têm estrofes e versos na estrutura? Diferente, né? Agora, se você pega, por exemplo, um livro literário, né? Ele é escrito em prosa, de forma linear, tá? Que vai de um extremo ao outro. Ficou claro? Então, vamos lá. Então, ele é uma obra literária, a narrativa é sempre em prosa, tá? Normalmente, ela é bem longa, porque ela vai trazer fatos criados ou relacionados às personagens, tá? As quais vão viver diferentes conflitos, né? Ou situações bem dramáticas que têm uma sequência, né, de tempo relativamente ampla. Por isso que normalmente os romances eles se estendem um pouquinho mais, ok? Porque é um tipo de narrativa onde nós temos diversos conflitos, né? Temos ali os personagens secundários, os principais, os secundários, aí conflitos ali que envolvem esses personagens principais, mas também aqueles que estão entrelaçados ali aos nossos personagens secundários. Isso estende muito mais aí a nossa história, ok? Então, olha só, o romance, né, ele é mais ou menos longo, tá? Narra fatos imaginários, às vezes são inspirados por histórias reais, onde busca-se relatar aventuras, né, costumes, ou às vezes alguma situação de crítica social, tá? Então, esses são eixos aí desse tipo de narrativa, no caso, o próprio romance, ok? Vamos lá? Romance, ele é utilizado para referir o quê? Uma experiência amorosa, né? Então, quando se fala em literatura, nós vamos sempre pensar em um romance, né? Onde nós temos ali dois personagens, né? Que se envolvem emocionalmente, né? E vão ali desenvolver uma história. Claro que tem em si ali todo um conflito, né? De situação de tristeza, de aventura, de muito suspense, né, de falcatruas que envolvam esses dois, enfim, certo? Então, em narrativas, né, quando se pensa aí na literatura, pensar-se em romance, vamos pensar em algo assim, mas sempre relacionado ao campo amoroso, isso, literatura. Porém, pessoal, pensando-se em tempos, né, anteriores, né, a literatura mais popular do Ocidente, vamos pensar século XIX, as histórias mais famosas da literatura que nós temos é quem? Dom Casmurro ou Viagem ao Centro da Terra. Essas foram escritas na forma de romance e não necessariamente envolvem aí o quê? Pares amorosos, ok? Voltando a uma forma literária dessa narrativa escrita, nós falamos é sempre em prosa. Os textos, né, escritos sempre de forma corrida, são organizados em parágrafos. A intenção é sempre o quê? Expor uma ideia, um fato, uma história, certo?
ela se contrapõe ao texto inverso. Por que que se contrapõe? Por que que ela é contrária ao texto inverso? Porque nós estamos falando de romance, é uma narrativa em prosa. Então, a sua estrutura deve ser o quê? Linear, escrita de um extremo ao outro, certo? Verso é quando se trata de poemas, sonetos, certo? Então, nós aqui como exemplo, nós vamos ter o quê? O querido Dom Quixote, certo? Que é uma novela de cavalaria. As novelas, elas se diferem um pouquinho aqui do romance, certo? Mas quando nós falamos de Dom Quixote, por exemplo, pessoal, nós estamos falando de um grande escritor, né? Que é aí um marco para a nossa literatura, que é o nosso querido Miguel de Cervantes. Muitos até comparam aí a literatura do Dom Quixote, né, a sua publicação, a sua tradução, vamos dizer assim, o fato, né, de quantas pessoas foram alcançadas por essa literatura com a própria Bíblia, para vocês verem, tá? Foi a nível, assim, universal mesmo. E é uma história muito rica, que ela não traz simplesmente a ideia ali de um romance, né? Ela trabalha vários pontos sociais, são muitas críticas sociais que envolvem, né, essa narrativa, ok? Então, seguindo aqui, falando-se ainda sobre o nosso romance, nós vamos lembrar que antigamente, tá, esses romances, eles eram tidos como folhetins. O que acontecia? É bem diferente das publicações de hoje, onde esses escritores redigem os seus textos, passa-se ali por um processo, até vir a fase ali de publicação. Antigamente, né, esses romances eram uma espécie de folhetins, onde a cada dia soltava-se ali um capítulo, tá? É muito parecido com as novelas televisivas que nós temos, né? A cada dia um capítulo daquela novela, e ali gera, né, aquela suspense no próprio telespectador, no próprio leitor, sobre o que irá acontecer. O fator interessante do livro é porque nós o temos em mãos, né? E dependendo ali da nossa organização, nós podemos, né, já descobrir logo o que vai acontecer com os nossos personagens ou não. No caso da novela, isso já não ocorre, né? Porque nós não temos esse poder de acelerar, certo? Isso se nós estivermos acompanhando ali com afinco, né, a edição. Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Esse aqui é uma obra, claro, PS Eu Te Amo, que também virou, né, filme. Tem aqui também A Culpa é das Estrelas, que também é um grande romance aí, que virou filme. Todos vocês conhecem, inclusive, até trouxe, né, porque faz parte aí da fase de vocês. Olha só na tela, nós temos o quê? Temos aqui o nosso narrador. O que é um narrador? Narrador é aquele que vai contar a nossa história. E nós o temos o quê? Em textos narrativos, como é o caso aqui do nosso romance, certo? E esse narrador, ele vai contar essa história na sua perspectiva, certo? Nós sabemos que existe 3 tipos, porém, né, nessas situações nós vamos ter o quê? O observador e também o personagem. Em uma narrativa de romance, o narrador observador é aquele que vai contar a história, claro, na sua perspectiva, na sua visão, certo? Mas como um telespectador, vamos dizer assim, tá? Ele é um observador. Ele vai contar, narrar os fatos, né, na sua óptica. No caso aqui do narrador personagem, é aquele que participa, tá? Ele vai participar dessa história. Olha só aqui a descrição que nós temos. O observador, ele relata a história por meio de uma perspectiva de fora, certo? Ele não é confundido com nenhum dos personagens. Essa é a diferença. No caso do narrador personagem, ele relata a história por meio de uma perspectiva interna. Ou seja, né, ele, de alguma maneira, faz parte desse enredo
consistindo em um dos personagens da história. Então, esses dois tipos, né, são os que aparecem, né, que nós temos aí nesse tipo de narrativa, no caso, o romance. Então, terá situações onde ele será observador ou narrador. Temos aqui o quê? Os personagens. Os personagens, né, são aqueles que vão ocupar aí um espaço e praticar ação dentro dessa narrativa. Poderão ser principais ou secundários. No caso do enredo, é o quê? O enredo é a trama, é a sucessão dos fatos que vão compor essa narrativa, certo? O tempo, o que seria o tempo dentro de um romance? Existe o tempo cronológico. O que seria isso? É a sequência dos fatos narrados, tá? Então, o tempo histórico, que é o momento em que o fato se desenrola. Temos o tempo psicológico, que é o sentido por um personagem que flui, né, em concordância com seu estado de espírito. Então, temos que nos ater a isso. Seja cronológico. Cronológico é ali onde está acontecendo os fatos, né, que está sendo narrado. No caso psicológico, é relacionado ao momento, aliás, ao sentimento daqueles personagens em tais momentos que foram narrados ali naquele texto, certo? E o espaço? O que seria o espaço? É o ambiente físico, né? O local onde se passa aquela história narrada, seja um quarto, uma rua, uma sala de aula, uma biblioteca, certo? Olha só o que nós temos aqui, pessoal. Temos aqui, por exemplo, né, esse romance, que é tido como romance romântico, né? Grande obra aqui de Joaquim Manuel, que é a Moreninha. E temos também Senhora, né, que é um marco aí para a nossa literatura, que é tido de fato como um romance romântico. O que seria isso? Aquele que vai trazer a questão dos heróis, o homem com essa figura, né, de um cavalheiro, né, que protege ali a sua amada, a sua donzela. No caso, o amor, a figura feminina e a pátria, certo? Então, todos esses quesitos aqui estão em obras como essa, né? Trazia-se, né, essa pegada, tinha-se essa característica. No caso aqui, o nosso grande Joaquim Manuel de Macedo, né? Ele se destacava muito com essas características. E aí, ele, né, nos deixou aí essa obra incrível intitulada Moreninha, certo? E também nós temos José de Alencar com a obra Senhora. Depois temos aqui o nosso querido Dom Casmurro, tá? Que é uma obra aqui do nosso maravilhoso, né, escritor Machado de Assis. Aqui é uma obra, é um romance realista, próprio nome já diz. Ele não tem aquela característica, aquele ponto do romance, né? Aquela idealização ali entre os dois, né? Entre um homem e uma mulher. Ele vai trazer o quê? Pontos como críticas sociais, policiais, religiosas, tá? Então, esses pontos também são tratados na narrativa, ou seja, ela perde um pouquinho esse foco ali daquela questão amorosa, né, entre os personagens principais. Ele vai trazer outros enredos na narrativa. Temos também o Cortiço, que é um romance naturalista. Ele vai trazer uma característica também realista. O foco principal é a análise social, tá? Sempre referente ali o que é ao coletivo, tá? Essa obra, ela de certa forma, ela demonstra muito isso. No caso, romances modernistas, nós temos o 15 como exemplo e temos também Capitães de Areia, que vocês vão estudar logo mais, né? Temos aí a Raquel de Queiroz e o nosso maravilhoso, né? O nosso consagrado Jorge Amado, que nos deixou aí essa obra incrível, Capitães de Areia, que retrata, né, situação ali de meninos órfãos, vamos dizer assim, né, baianos, né, órfãos em situação críticas, vamos dizer assim,
e que estão expostos ali à marginalidade, né? A situações que a própria sociedade às vezes impõe, no sentido que são marginalizados. E foram escolhas deles? Não foi isso, né, que ocorre. Então, o Jorge Amado, ele trabalha com todas essas questões, né, que às vezes a situação transforma o indivíduo, né, e aí ele relata a situação da sociedade da época, faz, né, aquela questão da distinção entre as classes, onde ele coloca cidade alta, cidade baixa. Ele traz também uma problemática relacionada a uma epidemia que a sociedade viveu na época. Então, só as pessoas de poder aquisitivo tinham acesso à vacina. Então, ele traz, né, faz, na verdade, várias críticas à sociedade. Então, é uma obra incrível, vale muito a pena ler. E vocês tiveram, né, meninos, aí na nossa aula de hoje aí, diversas obras, né, diversas narrativas aí, que vocês podem colocar em prática. Todas são romances, né, lembrando que cada uma com a sua característica própria, embora seja um romance, uma literatura, mas nem toda se trata daquela questão amorosa, né? Algumas serão críticas sociais, políticas, enfim, certo? O importante é o quê? Né? Aguçar isso aí em vocês. O amor pela leitura, pela literatura, ok? Então, grata aí pela atenção de vocês. Foi ótimo apresentar a vocês aí esse gênero, um gênero romance, né? Que faz parte aí da nossa literatura, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.